Boa noite, amados irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre um prazer poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos aqui neste lugar. Os que não nos conhecem, sou o Evandro, a minha esposa está aqui, a Débora, meus filhos, Cauã e a Ana Caroline, e nós somos ali irmãos vossos aqui da Igreja Batista da Vila Ivonete. Eu convido a amada igreja a abrir suas Bíblias até o livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, dada a João, no livro de Apocalipse. Vamos lá no capítulo 21, lá no finalzinho da Bíblia, penúltimo capítulo, e vamos ler os versículos de 1 até o versículo 8. Apocalipse 21, é o penúltimo capítulo da Bíblia, do versículo 1 até o versículo 8. O que vamos falar nesta noite é: você, eu e cada um de nós vamos responder uma pergunta para nós mesmos, entre nós e Deus, né? Onde passarás a eternidade? É a pergunta que vamos tentar responder esta noite. Você vai responder para você mesmo: onde irei passar a eternidade? Né? Ou, em outras palavras, após a morte, onde estarei? Onde passarás a eternidade? Vamos tentar responder nessa noite. Você vai tentar responder, sair daqui com a certeza de onde você irá. Apocalipse 21, verso 1, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e Deus será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são fiéis, são verdadeiras e fiéis. E disse-me ainda: Mas está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros, e a todos os idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Bendito Deus eterno, nós te louvamos pela tua palavra lida nessa noite. Palavra fiel e verdadeira, que nos revela, Senhor, a tua vontade e nos exorta acerca, ó Pai, do futuro, para que as decisões que venhamos a tomar sejam alinhadas com a tua vontade, sejam dentro dos teus padrões santos, e que, ó Pai, nossas vidas, o nosso coração estejam, ó Pai, totalmente quebrantados e dedicados a Ti, para que possamos habitar eternamente contigo, Senhor, no lar de glória. Santo Deus, te rogamos que Teu Espírito Santo abra nossas mentes, nossos corações, para, ó Pai, podermos entender a Tua palavra. E aqueles que estão aqui nessa noite, que porventura, Senhor, ainda não te conhecem como Senhor e Salvador de suas vidas, que eles entendam, ó Pai, nessa noite, a necessidade de ter um encontro contigo e te conhecer, ó Pai, acerca de todas as coisas. É o que te oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, onde passarás a eternidade? Quando eu era criança, tinha um folheto, né? Eu lembrei desse folheto que trouxe a ideia de trazer essa lição de hoje, essa pregação. Onde passarás a eternidade? Nos leva a pensar, né? Após a nossa morte física, onde estaremos ou para onde iremos, né? O mundo, ele tem alguns conceitos sobre isso. Se você for falar com alguém adepto do materialismo, né, das doutrinas materialistas, concepções ideológicas humanas atuais, né, normalmente propagada por aqueles que são mais afinados com o socialismo, com o progressismo, né, eles vão dizer que não existe vida após a morte e que o que existe é apenas esta vida, né?
Então, o que importa é você viver bem nesta vida, é você fazer a sua vontade, é você ser feliz, né? Dê vazão à felicidade que você encontra nesta vida por meio do seu corpo. Tudo que lhe agrada, faça, porque nossa vida é aqui, né? Algumas frases aí de para-choque de caminhão, ou de internet, de YouTube, de que mais? De Instagram. Viva a vida, porque a vida é curta. Curta a vida, porque a vida é curta. Isso é um pensamento materialista. É um pensamento que não imagina o que vai acontecer depois da nossa morte, né? O que vem depois? Estaremos em algum lugar? Iremos prestar contas a alguém? Para onde iremos? Né? Onde nós iremos passar a eternidade? Mas ainda dentro desse conceito, né, do materialismo, tem uma ideia que vem dos gregos, que é o hedonismo. Né? O hedonismo exatamente é você satisfazer toda a sua vontade, as vontades, os desejos carnais, ou seja, o prazer deve ser satisfeito. E exatamente esse é o modelo do mundo que nós vivemos hoje. É a cosmovisão não cristã, ela está alinhada com esse ideal, com esse pensamento, com essa ideologia hedonista, né? O que te satisfaz, faça. Há poucos dias, o Brasil especialmente viveu esse período e qualquer pessoa que ligou a TV ou que acessou uma rede social viu que no Brasil afora milhares ou milhões de pessoas estiveram nas ruas dançando, pulando durante 4 dias seguidos, né, fazendo tudo que os desejos da carne lhe exigiram, né, que é a chamada festa da carne ou carnaval. Né? Então, o Brasil é um exemplo dessa ideologia na prática, onde as pessoas não pensam no futuro. Não pensam nem no futuro material, nem no futuro espiritual. Né? Para onde nós iremos? Mas também algumas religiões não acreditam em vida após a morte, ou acreditam que a vida após a morte ela tem uma característica finita. O que seria isso? Por exemplo, os Testemunhos de Jeová e os Adventistas do Sétimo Dia, eles pregam que após a morte do corpo, você vai ficar na sepultura, que eles entendem que é o inferno, ou Sheol do hebraico, né? E lá você não sairá, a não ser que Jesus lhe escolha para você ressuscitar. Se você cumpriu os mandamentos, se você cumpriu a lei e foi um bom servo, conforme os mandamentos lá do Adventismo, Jesus, na volta, ele vai lhe ressuscitar para que você habite novamente aqui na terra e reine com ele aqui na terra. Se você não foi uma pessoa que seguiu os mandamentos, especialmente o de guardar o sábado, para os adventistas, você vai simplesmente ficar dormindo. Eles chamam isso de aniquilamento da alma. Ou seja, para eles, o incrédulo, aquele que não foi salvo por Cristo, ele simplesmente vai continuar na sepultura. Se fosse assim, seria muito fácil. Né? Se não houvesse vida após a morte, para aqueles que não praticam a vontade de Deus, seria muito fácil. Paulo, inclusive, vai dizer lá aos Coríntios, quando ele escreve, né, exatamente de pessoas que estavam duvidando que houvesse vida após a morte, né, no capítulo acho que 15 de 1 Coríntios, ele vai dizer se não existe ressurreição, se não existe vida após a morte, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ele diz, não há sentido de você se resguardar, não há sentido de você não dar vazão ao hedonismo, se não há ressurreição, se não há prestação de contas, se não há vida no além-vida, né, por assim dizer. Algumas religiões, especialmente as orientais ali, especialmente o Egito, ele começa com a ideia de que existe sim vida após a morte e que você tinha que se preparar para ela. Por que os egípcios construíram pirâmides? Por que eles mumificavam pessoas? Eles mumificavam animais? Eles mumificavam os escravos? Se o Oliveira fosse um faraó, quando ele morresse, seriam mumificados os servos dele, o cachorro dele, o gato, né? Coitado do cachorro, né?
Todos os animais eram mumificados porque eles tinham a ideia de que no além-vida, né, na outra vida, ele precisaria de servos para lhe assistir. Ele precisaria de tesouros para gastar. Eles tinham essa ideia errônea de que existiria vida após a morte. Outras religiões, ainda entre as orientais, nós temos, eles acreditam em vida após a morte, mas num ciclo de renascimento, né, que eles chamam de reencarnação. E aí, dentro dessa lógica, está o budismo, o hinduísmo e o espiritismo, que se conhece aqui no Brasil, que na realidade é uma vertente do budismo, né, ali fundada pelo Allan Kardec, ali no século XIX. Todas elas acreditam em vida após a morte, mas para ele, o ser humano ele pode voltar em outra forma, né? O Espiritismo diz que você pode voltar como outra pessoa, né? No passado você foi uma pessoa, pode até ser uma mulher e pode voltar como homem e assim por diante, mas sendo uma outra vida, né? E o budismo e o hinduísmo, eles vão além, não só pessoas, mas também animais. Se a pessoa foi alguém mau, praticou coisas más, quando ele volta e reencarna, ele pode reencarnar como um animal, né, como um rato, como uma barata. Por isso, alguns deles nem matam barata. O rato pode ser que seja uma bisavó que reencarnou, né, e vai acabar matando. Então, essas religiões vão ter essa ideia da vida após a morte. Mas o que a Bíblia fala a esse respeito? O que Deus nos revela a esse respeito? Né, primeiro, em oposição àqueles que pensam que não existe nada além da morte, a Bíblia traz a ideia do que é eterno, né? O que é eterno? A eternidade é uma das características de Deus. Uma característica de Deus é ser eterno. E quando a gente se debruça nessa ideia do que é ser eterno, para entender o que é eternidade, nós imaginamos que eternidade depende da ideia de tempo. Não é isso, Thales? Sim. Eternidade depende da ideia de tempo, porque nós, seres humanos finitos, que fomos criados a partir de um ponto, né? Aqui, normalmente a gente diz que a nossa idade é a partir do ponto que nós nascemos. Você tem 30 anos, é porque há 30 anos atrás você veio à existência, né? 9 meses depois de você ser gerado do seu pai e da sua mãe, você saiu da barriga da sua mãe e veio à existência. Então, essa existência é do ponto zero para frente, né? Então, nós temos essa ideia, e para termos uma ideia mais inteligível, nós começamos a contar o tempo. Então, o tempo, por assim dizer, a contagem do tempo é uma invenção humana. Mas a eternidade, ela vai além do tempo. Porque quando a gente pensa na eternidade, ela vai, quando você pensa para trás, né, quando que começou tudo? Né? Pela Bíblia, Gênesis 1 e 1, ele vai nos dizer quando tudo começou. O que diz Gênesis 1 e 1? Exato, né? Bereshit bara Elohim et shamayim et areares. Criou a terra, os céus e a terra. O interessante ali, Moisés escreve que o Senhor, Deus, no princípio, criou os céus e a terra, no singular. Né? Ele criou os céus e a terra. Então ele criou a partir de um ponto. Mas Deus já existia. Quando você se atém ao Gênesis, você vê que Deus já existia lá no princípio. Então, este ser, Deus, ele já existia antes de criar todas as coisas. Quando você compara o criacionismo, que é o que a Bíblia declara sobre a criação, e você compara o que o homem, o que a humanidade, o que a ciência diz sobre a criação, sobre a origem das coisas, há coisas que são semelhantes e que de um certo ponto é que vai se diferenciar. Quando a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas a partir do nada, ele usa o verbo bará, né, que é trazer a existência do nada. Bereshit, no início, no princípio, bará criou, Elohim Deus, né, Deus criou os céus e a terra, chamar em céu, Haaretz, a terra. Ele vai dizer que esse Deus criou do nada. Quando você olha para a ciência, ela diz que há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, uma partícula imensamente carregada de energia, ela entrou em evolução, ou
que alguns chamam de explosão, né? E transformou todo o universo, criando todas as coisas que existem, e aí a famosa teoria do Big Bang. Né? A partir de um ponto zero, 13,8 bilhões de anos, as coisas foram criadas, e aí nós chegamos até aqui depois de passar pelos macacos e tudo mais. Mas a Bíblia, ela, quando a gente olha e compara essas duas coisas, nós vemos ali um ponto de início. Quando você olha para a ciência, o cientista vai dizer que existe uma eternidade também. Porque mesmo antes do Big Bang, existia essa partícula carregada, de onde ela surgiu. O que a conclusão que se chega na ciência é que a energia sempre existiu, que a energia é eterna e que todos nós e tudo que existe é energia. Isso é um conceito físico, depois vocês podem se aprofundar. Tudo é energia, de forma diferente. Algumas a gente chama de forma potencial, né? Se eu queimar isso aqui, vira energia, né? Normalmente, e também a Bíblia fala isso, né? Que nós somos pó. Ele fala lá que somos pó e ao pó tornaremos. Então há uma convergência. A diferença é que para nós que somos cristãos, nós sabemos que essa energia, que sabemos que não é só energia, ela sempre existiu. E aquilo que sempre existiu, o ser existente e que é autoexistente e que não deve a sua existência a ninguém, nós chamamos de eternidade. Eternidade é aquele que sempre existiu. Independente do tempo que você pensar para trás, sempre existiu. Por isso, Deus, quando se apresenta a Moisés lá no monte, né, na sarça, no episódio da sarça ardente, ele, quando Moisés diz: quando o povo perguntar quem eu vou dizer que me enviou, eu sou. Ou seja, eu sou aquele que sempre existiu. Uma das designações de Deus que os judeus utilizavam é chamá-lo de o Eterno. Inclusive, há um debate aí acadêmico que nós chamamos na Bíblia Deus de Jeová, ou Yahvé, né? Mas aí tem algumas pessoas que dizem que o nome de Deus na Bíblia, que é chamado tetragrama sagrado, que YHWH, ele não tem tradução em português. Aí eles chamam simplesmente de eterno. Então a eternidade é algo que é inerente a Deus. Só Deus possui essa característica. E ele, quando nos criou, ele nos dotou com uma parte da eternidade. Nós somos eternos a partir de um ponto, do ponto de criação para frente. Nós somos eternos. Tá? Isso coloque na sua cabeça. Você é eterno. A diferença é que por causa do pecado, você vai ter que ir para um lugar. Né? Vamos ver aqui, daqui a pouquinho. Tá? Nós vimos então o conceito científico, que tudo que existe é matéria e energia. O Einstein já dizia isso, né? E aí nós também vimos que isso está alinhado com a Bíblia, só que de uma forma mais característica. Né? Alguém abre a sua Bíblia lá em Isaías 9 e 6. Leia para mim Isaías 9 e 6. Pronto. Quando Isaías profetizou o nascimento de Jesus, 700 anos antes do nascimento de Cristo, do próprio Jesus, ele fez algumas designações, né? E ele deu alguns títulos que Jesus teria. Um deles é Pai da Eternidade. Né? Em algumas Bíblias está Pai Eterno, mas eu prefiro essa versão mais formal, onde ele é dito Pai da Eternidade, uma vez que o Pai Eterno pode ser apenas um Pai para sempre. E Pai da Eternidade caracteriza perfeitamente o que a Bíblia quer falar, né, do hebraico, do formo construto, que é Pai da Eternidade, ou Av e Ad, que é do original, ele mostra uma relação de posse. Então Jesus é o Pai da Eternidade.
Se o conceito de eternidade é aquele que sempre existiu, o profeta vai dizer que Jesus é aquele que gerou a eternidade. Ou seja, ele está além da eternidade. É uma forma exagerada da Bíblia nos dizer que Jesus ele é eterno, autoexistente, né? E que todas as coisas giram em torno dele. Então, Deus, sendo eterno, nos criou também para sermos eternos, como apenas uma diferença que nós temos uma parte material, que é o nosso corpo, e temos uma parte espiritual, que é a nossa alma ou espírito. A gente não vai entrar aqui na se tem alma e espírito diferente. Vamos dizer que parte material e parte imaterial, ou parte espiritual. Alguém lê também para a gente Gênesis 2, verso 7. Exato. Então a Bíblia nos revela que nós somos parte material e somos parte imaterial. Parte material, ele nos fez, na história lá, moldou Adão do pó da terra, um boneco de barro, soprou nas suas narinas e fez então o homem alma vivente. Ali é o início da existência humana. Só que por causa do pecado, algo aconteceu e que, em consequência disso, nós estamos até hoje. Abre lá em Gênesis 3,19. Do interior do seu corpo você comerá um pó, além que come a terra, pois nela você será formado, porque você é um pó e o pó voltará. Essa foi a consequência do pecado. Nós somos pó e ao pó retornamos. E isso todo mundo sabe, né? Quando a gente morre, passou alguns meses, você for lá, alguns anos, não sobra nem o ossinho. A não ser que seja um egípcio, que você seja mumificado, não sobra nada, vira pó. E o espírito? Para onde é que vai? Abra sua Bíblia lá em Eclesiastes, no capítulo 12. Né? Já vimos que fomos criados por Deus para sermos eternos, uma parte material, uma parte imaterial. Quando a gente morre, o corpo volta a ser pó. E o espírito vai para onde? Eclesiastes 12 vai dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles contentamento. Antes que escureça o sol e as luzes e a luz e a lua, e as estrelas se tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremede os guardas da casa e se encurvem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, todas as filhas da música se abaterem. Como também, quando temerem o que é alto, é esse mesmo? É esse mesmo, tá. E houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e parecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os planteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. Verso 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Essa é a sentença. Todos nós estamos debaixo dessa sentença. Uma vez que morremos, o nosso corpo, a nossa habitação terrena, ela vai voltar a ser pó. E o espírito volta para Deus. Só que aí tem um problema. Porque no céu não entra pecado. No céu não entra pecado. E aqui é o X da questão. O seu espírito deve voltar para Deus. Mas Deus, ele vai determinar onde realmente o seu espírito vai repousar. Na presença de Deus, aí volta para o texto de Apocalipse 21, né, quando Deus vai criar novos céus e nova terra, que nós vamos ver já já, onde não haverá pranto, nem choro, nem fome, onde ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, ou você vai para um outro lugar, que nós vamos ver um pouco antes. Né? A Bíblia nos diz, lá em Hebreus 9:27, que uma vez que Cristo morreu, aliás, Hebreus 9:27, diz que uma vez que nós morremos,
nós enfrentaremos o juízo. Né? Abra lá sobre Hebreus 9, 27. Apenas para a gente concluir que, diferente das religiões espiritualistas orientais, como o budismo, o hinduísmo e o espiritismo, nós não ficamos morrendo e renascendo e reencarnando várias vezes. Alguém abre e lê para mim, Hebreus 9, 27. E assim como os homens estão ordenados a morrer de uma só vez, vindo depois do juízo. Amém. Até aí. Assim também Cristo tem se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Amém. Então, a nós está designado morrer uma só vez. Então, não existe essa de morrer, reencarnar, voltar como outra pessoa ou como animal. Morreu, depois disso enfrentará o juízo. Porque Jesus virá outra vez para quê, Oliveira? Para julgar os vivos e os mortos. Para julgar os vivos e os mortos. Então, nós enfrentaremos um julgamento. Mesmo você e eu que somos crentes, enfrentaremos um julgamento. Né? Paulo vai dizer que, porque importa que cada um de nós compareça perante o tribunal de Cristo para dar satisfação de todas as obras que tivermos feito por meio do corpo. Tá? Todos nós havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Né? Então, essa é a situação, esta é a realidade. Nós, uma vez que morremos, nós vamos para um lugar, né? E aí há várias teorias de para onde você vai, né? Alguns tem a teoria do sono, né? Que é a dos adventistas, que você morre e você vai ficar dormindo e só vai ressuscitar quando Jesus voltar. Aqueles que dizem que não, que morreu, acabou, que são os materialistas. E temos nós, cristãos bíblicos, que vamos dizer que uma vez que você é salvo, você entregou sua vida a Cristo, você aceitou o sacrifício de Cristo, uma vez que você morreu, você vai imediatamente para a presença de Cristo. Né? Nós temos alguns exemplos desse na Bíblia. O mais característico, o mais simples, o mais fácil é o do ladrão da cruz. E Jesus, quando ele pediu perdão, disse que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós temos o caso de Estevão também, né, que quando estava sendo apedrejado, ele levanta os olhos e vê o próprio Cristo em pé, né, ali esperar. Né, e temos Paulo dizendo que morrer também é estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Né? Então, uma vez que nós morrermos, quando morrermos, Jesus vai nos levar para o seu reino de glória, né? E depois vai acontecer algumas coisas que nós vamos ver rapidamente aqui para poder chegar lá no nosso ponto final. Então, acompanhe aí. Nós somos eternos, você é eterno, você foi criado de um ponto, mas o seu corpo um dia vai perecer e o seu espírito deve voltar para Deus. Na presença de Deus ou fora da presença de Deus, que a Bíblia tem um outro nome para essa fora da presença de Deus, que não é legal, mas que é a realidade a todos os seres humanos. Né? Mas suponhamos que você não morreu e Cristo voltou. O que vai acontecer? Porque é uma outra realidade. A Bíblia diz que a volta de Cristo é iminente. Né? Jesus pode voltar a qualquer momento, pode voltar hoje à noite. E se ele voltar e você não for salvo, o que acontece? Você fica. Ele volta, né? 1 Tessalonicenses 4,16 diz que Jesus ele virá e vai arrebatar sua igreja lá para os ares. E para sempre estaremos com ele. Né? Então, se você é salvo, quando Cristo voltar, você vai ser arrebatado. E se você não for salvo, você vai ficar nesse mundo para passar pelo período tribulacional. E aí tem algumas, a gente não vai entrar aqui na seara, né? Algumas pessoas acreditam que a tribulação é um período de 7 anos literal, outros que é um período sem definição de tempo, ou que nem vai ter isso, e Cristo vai voltar e já, e pronto. Mas o fato é que Jesus vai voltar. A certeza é que ele vai voltar. E quando ele voltar, mesmo que você não creia no milênio, na tribulação, literalmente nessas coisas, mas vai haver um julgamento. É o que nós falamos agora há pouco. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 20 de Apocalipse, onde
é falado de forma muito clara como se dará este julgamento. Tá? Capítulo 20, a partir do verso 11. No início do capítulo 20, você vê ali, final do milênio, Satanás é solto, guerra de Gog e Magog, mas isso é outra história que a gente pode contar, a gente pode conversar sobre isso em outra ocasião. Capítulo 20, verso 11 diz assim: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse lago de fogo aqui, no grego, é Geena, tá? É o Geena, ou o lago de fogo. É o inferno dos infernos. Aqui está descrito o julgamento do grande trono branco. Nesse julgamento aqui, ninguém vai escapar. E algo interessante aqui é que todos vão ressuscitar. Tá? Eu falei que biblicamente não existe reencarnação. Biblicamente o que existe é ressurreição. Qual a diferença, irmão? Reencarnar é você viveu como Oliveira e renasceu como Francisco Gonzaga. Daqui 10 anos, daqui 20 anos, né? Daqui 100 anos. Ressuscitar é você é Oliveira, morreu e Jesus lhe dá um novo corpo, ou lhe volta para a vida de Oliveira. Ele não deixa de ser Oliveira. Ele é a mesma pessoa. No nosso caso, houveram várias ressurreições registradas na Bíblia, né? Ressurreição do filho da Sunamita, da viúva de Naim, do Lázaro, né? Que é a ressurreição famosa, e do próprio Jesus. A diferença, e se espelhando em Jesus, é que a ressurreição da volta de Cristo, descrita por Paulo, é que nós receberemos um novo corpo. Um corpo glorificado, um corpo que não sente mais dor, um corpo que não precisa mais se alimentar, um corpo que não está preso a tempo e a espaço e que é eterno, assim como Deus é eterno. Então nós receberemos um novo corpo para a glória eterna. Mas aqui, no texto que nós lemos de Apocalipse 20, a partir do verso 11, todos os ímpios também irão ressuscitar. Todos irão ressuscitar. Diz que o mar deu os mortos, o inferno deu os mortos, todos os mortos ressuscitaram para ser individualmente julgados, um por um. Né? Cada pessoa foi julgada. Aqui não tem mais contexto de tempo. Né? O tempo aqui não é problema. Deus vai julgar cada ser humano ali, ressuscitará, receberá um novo corpo e será julgado. A diferença é que o corpo que eles recebem aqui é um corpo que ele vai ser destinado à perdição eterna. Né? Lembra que Jesus, quando ele contava algumas histórias na Bíblia, né, se teu olho te faz pecar, arranca o teu olho, porque melhor é entrar no céu caolho do que com os dois olhos ser lançados no inferno, porque ali haverá choro e ranger de dente, onde o verme não morre e o fogo não se apaga, ou não se apaga. Então, essa é a realidade. Todo ser humano vai estar diante de Deus. E a realidade aqui é que todo aquele que não foi achado escrito, seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essa é a distinção. Você, uma vez que morreu, você vai ressuscitar. E aí você vai receber a sua destinação. Ou para a glória eterna, ou para o castigo eterno, se seu nome não estiver no livro da vida. E agora, irmão, como é que eu sei que meu nome está no livro da vida? Se você entregou sua vida a Cristo, se você se arrependeu dos seus pecados, se você confessou a Cristo com seu coração, né, você é salvo. Se você fez tudo isso, não é um estado, é um fato. Você foi salvo. Seu nome está escrito lá no livro da vida, né? Mas
Se não foi, aí você vai para a condenação. E aí, finalmente, vamos ao capítulo 21, nós lemos no início, que aqui, né, é um outro parâmetro. Nós vimos o parâmetro de quem foi condenado. Se você prestar atenção, no capítulo anterior, no grande trono branco, ninguém escapou. Foi todo mundo condenado. É só a justificação de Deus, ele não precisava, mas para justificar. As pessoas vão estar individualmente diante de Deus, e Deus vai dizer para elas, justificar para elas, mostrar por A mais B por que elas irão para o lago de fogo. Deus, o texto diz que abrirão-se os livros e outros livros, onde todas as nossas obras estarão registradas. Tá? Então você imagina lá, Hitler chega lá diante de Deus. Por que o Hitler vai para o inferno? Né? Além de ter mandado matar 6 milhões de judeus, ter levado o mundo a uma guerra mundial que morreram mais de 20 milhões de pessoas. Né? Além de tudo isso, de todo o mal que ele fez, o nome dele também não está no livro da vida. Mas você pensa, agora, não, mas Hitler, todo mundo sabe que ele merecia ir para o inferno, né? Um cara mau, muito mal. Mas pensa uma pessoa comum, um cidadão que vive para a família, que trabalha diariamente, que nunca roubou ninguém, nunca bateu em ninguém, né? Que dá até ração para o cachorrinho da rua, mas ele nunca se arrependeu de seus pecados, nunca entregou sua vida a Cristo. O que vai acontecer com ele? Infelizmente, o anjo vai dizer para ele, olha, Joãozinho, apesar de você ter feito algumas coisas aí que humanamente eram legais, seu nome não está aqui. Infelizmente, você vai acompanhar o Hitler. Essa é a realidade que a Bíblia nos mostra. Que diante de Deus não tem pecadinho nem pecadão. Todos nós somos pecadores. Romanos, o quê? 3, 23. Porque todos e estão separados, destituídos. Eu gosto dessa designação. Destituídos. Destituído é aquele que perdeu a posição. Deus nos deu a posição na criação, de perfeição, sem pecado. E nós perdemos essa condição com Adão. Então todos nós estamos condenados, a não ser que aceitemos o sacrifício de Jesus Cristo. Então vamos ver aqui. Vi novo céu e a nova terra. O que aguarda os que já têm o nome escrito no livro da vida. O que aguarda aqueles que já são salvos. O que aguarda aqueles que entregaram suas vidas a Cristo. Mesmo que depois continue até pecando, que João nos explica que nós continuamos pecando, embora no processo de santificação cada vez mais procurando pecar menos, não cometendo os mesmos erros. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Né? Se vocês lembram bem, o versículo de Gênesis 1:1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas aquele primeiro céu e aquela primeira terra serão passados. João aqui escreve, o primeiro céu e a primeira terra já passaram. E o mar já não existe. Por quê? Porque Deus agora estabelece novo, ou novos todas as coisas. Um novo céu e uma nova terra para quê? Para que nós possamos habitar com Cristo. É onde nós iremos passar a eternidade. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparado como uma esposa adornada para o seu marido. Essas aqui são as designações que a Bíblia fala, né, de forma simbólica, né, onde a nova Jerusalém, onde vamos morar, e preparado como uma esposa, porque tem essa figura que a Bíblia usa, né, que a igreja é a noiva do Cordeiro, que é Cristo. Né? Inclusive, no tempo que iremos passar, isso para quem acredita, né, do ponto de vista do pré-tribulacionismo, do momento que na Terra estará passando a grande tribulação, período de 7 anos, estaremos no céu celebrando as bodas, ou a festa de casamento da igreja com Cristo, né? Ali nas bodas do Cordeiro. Então ela desce ataviada do céu, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo, ou a casa de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Né? Olha que maravilha
que Jesus está revelando a nós através do seu servo João. Ele diz que quando esse momento chegar, o próprio Deus vai habitar conosco. Né? Lembra que o que foi dito lá por Salomão, que o pó voltará à terra, mas o Espírito voltará a Deus. Aqui a conclusão, o ápice desse acontecimento, onde Deus estará trazendo a Nova Jerusalém para nós habitarmos com eles. E aí Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Isso já imaginou, irmão? Isso aqui é uma cena interessante. Quando você lê a Bíblia, é interessante você tentar entrar no clima do que a Bíblia está dizendo. Imagina que nós estamos lá no céu, né? E durante o Apocalipse foi feito várias descrições. Diz que nós vamos estar lá com vestes brancas de linho fino, puro. Não vai dizer que a gente vai estar de asa lá. O negócio de asa é invenção. Mas a gente vai estar lá de vestes brancas, diante de Deus. E aí, você vai estar lembrando de algumas pessoas que ouviram o Evangelho e não aceitaram. E pode ser que você até queira se entristecer por aqueles que não estão lá. Seus familiares. Pessoas que você ama e que não aceitaram Jesus, porque a salvação é individual, ele não está lá. Ou pode ser que você lembre do quanto você sofreu. Talvez você lembre que você estava na Síria e você foi decapitado porque não negou a Jesus Cristo, como aconteceu na semana passada com alguns cristãos. Ou no Congo, no mês passado, cerca de 70 cristãos foram decapitados, tiveram a cabeça decepada porque não negaram a Cristo. E essas pessoas vão estar lá, mas Deus vai estar lá para limpar dos seus olhos toda lágrima, porque não tem mais razão de chorar. E não haverá mais morte, porque agora a morte foi vencida, né? Paulo fala isso lá em 1 Coríntios, diz que quando o que é mortal se revestir da imortalidade, quando o que é corruptível, que é esse corpo, se revestir da incorruptibilidade, será dito então, tragada ou destruída foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Né? Onde está, ó morte, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. E nós temos então livre acesso a esta visão. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas coisas são fiéis e verdadeiras. E assim disse-me: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, que é o próprio Cristo falando para João, tá? Eu sou o Alfa e o Ômega, que é a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o princípio e o fim. Aqui, nesse fato dele, o princípio e o fim, traduzido para nós em português, a palavra do grego é arché, significa aquele que dá início, né? Ou seja, eu sou o eterno, aquele que vem antes da criação e que está no fim de todas as coisas. O princípio e o fim, o alfa e o ômega, significa esse sentido da eternidade de Deus. Que Deus é eterno, que Cristo é eterno. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer herdará todas estas coisas. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas aí ele ainda continua. Quem que ficou fora? Quem que não pôde entrar? Os covardes. Esse covardes aqui não é alguém que teve medo de fazer alguma coisa. O covarde aqui é no sentido daqueles que ouvem a palavra, sabem até que que Jesus é o único Salvador, mas ele não toma uma posição com medo do que os amigos vão dizer. O que a minha turma vai dizer? O que a minha família vai dizer se agora eu disser que sou crente? Se eu disser que agora eu sou cristão, o que vão dizer? Ele se acovardou. Os incrédulos, o incrédulo é aquele que, não, quer saber disso não, isso para mim nem existe. Né? O que importa é essa vida. Eu não creio nisso, não creio na Bíblia. Os abomináveis são aqueles que fazem a maldade, os homicidas, é claro, né? Os fornicadores aqui, aqueles todos os que cometem pecados associados à sexualidade, né? E particularmente seria sexo entre pessoas não casadas, solteiras,
mas aqui no contexto, todos aqueles que estão ligados aos pecados da área sexual, né? Fornicadores, os feiticeiros, são aqueles que buscam o ocultismo, falar com mortos, fazer outras coisas de religiões que não são cristãs, aos idólatras, né? Os que adoram outros deuses, os mentirosos, e aqui pega quase todo mundo, né? Os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, esta é a segunda morte. E aí, irmão? Nesta noite, meu amigo, meu irmão, você consegue responder onde você passará a eternidade? Você vai passar a eternidade neste lugar de glória, na Nova Jerusalém, com o novo céu e nova terra, onde Cristo estará conosco para todo sempre, para nos enxugar dos olhos as lágrimas, para nos dar a fonte da água da vida. Você vai ser aquele que estará no capítulo anterior, diante de Deus, onde vai ser dito todos os pecados que você cometeu. Vai ser descrito. E no final vai ser dito, olha, teu nome não está aqui no livro da vida. Você foi criado à minha imagem e semelhança. Você foi criado para retornar e conviver comigo. Mas o pecado não deixa que você esteja aqui comigo. O seu nome não está aqui no livro da vida. Nunca. Porque você ou foi covarde, né, teve medo do que os outros iam dizer. Ou você foi incrédulo, nunca quis acreditar. Ou porque você foi mau. O certo é que seu nome não está aqui no livro da vida. Só há um lugar para você. E este lugar é o lago de fogo. É claro que nem eu, nem os irmãos, nem Deus, evidentemente, ele deseja que alguém vá para esse lugar. Mas é porque foi definido por ele que só tem esses dois lugares. Ou com Deus, na Nova Jerusalém, ou longe de Deus, no inferno. Essa é a decisão que cada um de nós tem que tomar. Então responda para você mesmo. Onde você passará a eternidade? Cristo já fez a parte dele, né? Cristo já fez a parte dele, Oliveira, acho que foi Oliveira que lê Hebreus, né? Disse que ele veio, ele vai voltar novamente como juiz para julgar vivos e mortos. Então, pense hoje na sua situação para que na volta de Cristo você não seja pego de surpresa. Para finalizar, eu queria convidar os irmãos a ler os versículos 16 e 17 de Apocalipse 22, o último capítulo, lá no finalzinho da Bíblia, Apocalipse 22, 16 e 17, né? Que diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar essas coisas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, tome uma decisão nessa noite, meu amigo, minha irmã. Se você já tomou a decisão, glória a Deus. Se ainda não vá para casa com esta dúvida. Onde passará a eternidade? Tenha certeza que você irá passar com Deus. Mas se você tomar a decisão junto a Ele. Se não, não tem outra opção para você. Ok? Amém?